Meus irmãos, minha irmã, meu irmão, como estão passando? Tudo bem? Hoje, mais um vídeo estimulante e instigante da doutrina espírita, os animais segundo o espiritismo. Ah, os animais segundo o espiritismo, segundo a doutrina espírita, porque hoje em dia, vivemos, principalmente depois do advento da pandemia, da Covid-19, que o crescimento do amor dos seres humanos em relação aos nossos animais, né? Aos nossos animais ditos cientificamente como irracionais, né? Ou como semoventes, segundo a conceituação jurídica, né? Mas são tão maravilhosos, são tão pessoas quanto nós. E a maioria dos animais que estão em a evolução, eles possuem um carinho e um amor inigualáveis. Os animais também se desenvolvem espiritualmente, né? A espiritualidade dos animais é marcante, né? E eles são, na sua extrema maioria, animais, espíritos bons, espíritos voltados para o bem, espíritos com objetivo de transmitir amor, amor, no caso deles, incondicional, porque é o único que transmite amor incondicional são os animais. Os animais de estimação, os animais domésticos, né? Os animais da fazenda, em suma, todo o animal, né? Em especial os cachorrinhos e os gatinhos. Todos eles estão em considerável evolução. Os animais também evoluem espiritualmente, né? É só observar os mais afetuosos, os mais carinhosos, os mais inteligentes, né? Os mais inteligentes, quando você tem um animal de estimação, cachorro ou gato de raça ou vira-lata, como se comumente fala por aí, quando eles são bem inteligentes, eles é porque atingiram um grau de evolução melhor em relação aos outros, né? Não vou citar aqui raças, não vou citar, apenas vou fazer menção à evolução espiritual de um animal que existe. Quanto mais inteligente for um animal de estimação, quanto mais inteligente for o seu cachorro, quanto mais inteligente for o seu gato, é porque ele atingiu um patamar superior em termos de inteligência, um patamar superior em termos de progresso espiritual em relação aos outros. Os animais também têm alma, os animais também têm espírito. Bem, e é mais uma vez na doutrina espírita, o livro dos espíritas, o livro dos espíritos, né? Que pode ser também o livro dos espíritas, um best-seller de Allan Kardec, que eu recomendo a todos a lerem, a todos os espíritas, espiritualistas, céticos, religiosos em geral. O livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele faz menção à espiritualidade dos animais, entendeu? Então, eu recomendo todos a lerem esse fantástico e fabuloso livro. A começar, o artigo
o artigo não, né? Eu tenho formação em direito, então é o vício, né? A questão 592, né, tem o título Os Animais e o Homem. Questão 592, Allan Kardec pergunta ao espírito de verdade, que volto a dizer, é o conjunto dos espíritos, que recebeu esse nome de espírito de verdade, que se reuniram para assessorarem Allan Kardec na composição da codificação kardeciana. Então, Allan Kardec pergunta: se compararmos a questão 592, do homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais têm, a esse respeito, superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa. Veja Allan Kardec questionando a espiritualidade da preeminência intelectual, a preeminência em termos de inteligência de certos animais, comparando com nós, seres humanos. O Espírito de Verdade responde: sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que se rebaixa algumas vezes, muito baixo, ou que pode se elevar bem alto. Fisicamente, o homem é como os animais e menos dotado que muitos deles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para sua necessidade e sua conservação. É verdade que seu corpo se destrói como o dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobre homens, que vos rebaixais abaixo da brutalidade. Não sabeis vos distinguir e reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Então, o que a espiritualidade disse a Allan Kardec é que o homem, quando desencarna e passa a ser espírito, ele compreende a razão a maior de sua espiritualidade. Ele compreende que deve evoluir, que reencarna e desencarna para evoluir. Já os animais, eles não compreendem, não têm essa compreensão. Quando um animal desencarna, seja gato ou seja cachorro ou seja gato, né? Ele, né, no caso dos animais domésticos, quando eles estão muito próximos aos donos, os donos muito próximos a eles, né? Quando os tutores são muito próximos a eles, e vice-versa, eles às vezes ficam no ambiente doméstico durante 4 anos em espírito, até que venha um mentor espiritual e remova aquele espírito, né, que é um espírito de um animal, né, para as esferas espirituais. Eles ficam durante 4 anos porque a união é tão grande do homem em relação ao animal e vice-versa, que ele sente a presença do animal na sua residência. Ele sente o homem, sente a presença do animal em sua residência. O homem, tutor, ou a mulher, tutora,
eles sentem a presença do homem, do animal. Então, eles ficam lá durante 4 anos. Depois, o espírito agindo como nada tivesse acontecido, porque ele não compreende a razão da sua espiritualidade, ele não compreende que é um espírito, continua achando que está vivo, né, até que ele seja removido para uma esfera espiritual, por um espírito como nós. Isso foi dito por Chico Xavier, o nosso lindo, maravilhoso Chico Xavier. Né? Passemos à questão 593 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Allan Kardec pergunta se pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? O espírito de verdade responde: isso é uma que domina o instinto na maioria dos animais, mas não vês que agem com uma vontade determinada. É da inteligência, embora limitada. Então, a espiritualidade informa aqui, através do livro dos Espíritos de Allan Kardec, que os animais eles têm uma inteligência. Eles têm inteligência, embora limitada. Perfeito? Essa inteligência poderá se aprofundar, poderá melhorar com a relação de tutor para o tutelado, de tutor para o cão e ou para o gato, ou para o seu animal doméstico. Então, ele pode aperfeiçoar a sua inteligência e, ao desencarnar, encarnar conforme o padrão de vida que o tutor dá a ele e encarnar num outro ser animal mais inteligente. Mas os animais, eles têm inteligência. Eles encarnam com uma determinada inteligência. Claro, não é a inteligência humana, mas são inteligentes. Além do instinto, não se pode, continua o espírito de verdade, além do instinto, não se pode denegar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir com sentido determinado e segundo as circunstâncias. Há, portanto, neles uma espécie de inteligência cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. Entre eles, nenhuma criação, nenhuma melhora. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que faziam outrora ou fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote isolado dos demais da sua espécie, por causa disso, não deixa de construir seu ninho com o mesmo modelo, sem ter recebido ensinamento. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado em limites estreitos, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, porque não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal entregue a si mesmo não tarda a retornar para os limites estreitos traçados pela natureza. Isso aí é um entendimento já do cientista Allan Kardec, né? Exatamente a evolução espiritual do animal é feita com base no ensinamento do homem a ele. A evolução do animal está intimamente ligada
a evolução do homem a ele, o que o homem passa ao seu animal. Então, o homem é peça fundamental para o progresso intelectual do animal, para o progresso de inteligência do animal, digamos assim, para o progresso de inteligência espiritual, melhor dizendo, do animal. Questão 594. Allan Kardec pergunta e o Espírito de Verdade responde: os animais têm uma linguagem? Entendeis uma linguagem formada de palavras e de sílabas? Não. O meio de se comunicar entre si? Sim. Eles se dizem muito mais coisas do que acreditais, mas sua linguagem é limitada, como suas ideias, às suas necessidades. Pergunta novamente Allan Kardec. Há animais que não têm voz. Ao que parece, essas não têm linguagem? O Espírito de Verdade responde. Eles se compreendem por outros meios. Vós, ou homens, não tendeis senão a palavra para se comunicarem? E os mundos que dizem deles? Os animais, estando dotados da vida de relação, têm meios de se informarem e de se exprimirem, e de exprimirem as sensações que experimentam. Crees que os peixes não se entendem entre si? Os homens não têm, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, embora a dos animais seja instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e de suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. É fundamental, é fundamental, né? A importância que a doutrina espírita dá à espiritualidade dos animais. Antes de passar à questão seguinte, a 595, eu peço, minhas irmãs, meus irmãos, que todos se inscrevam no canal, do nosso canal Universo Esotérico. Ah, curtam os vídeos, né, já há vários, ativem as notificações, deem seus comentários e compartilhem, porque compartilhar a doutrina espírita, compartilhar a espiritualidade existente em todos nós, existente em todas as religiões, é um ato de caridade. O nosso canal Universo Esotérico está aí para servir a todos vocês, para que conhecimentos na área da espiritualidade, na área de todas as religiões. Todas as religiões e seitas. É isso aí. Onde predominar a espiritualidade, lá estaremos. Então, inscrevam-se no nosso canal do YouTube Universo Esotérico e compartilhem os nossos vídeos. Questão 595. Allan Kardec pergunta e o Espírito de Verdade responde: os animais têm o livre arbítrio de seus atos? Eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo muito inferiores ao homem, eles não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Então,
podemos observar que os animais não questionam a sua liberdade, né? A liberdade está restrita ao círculo em que eles vivem. O seu progresso, em termos de inteligência, está restrito ao progresso que o homem dá a eles, entendeu? Os animais, eles aceitam o entorno com eles. Eles estão restritos, a liberdade dos animais está restrita à sua vida material. E eles aceitam normalmente sem nenhum questionamento, porque não há a inteligência deles, não chega à inteligência do ser humano em termos de questionamento. Artigo 596. Allan Kardec pergunta, e o espírito de verdade responde: de onde provém a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra antes nas aves que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a sua conformação particular dos órgãos da voz, secundado pelo instinto de imitação? O macaco imita os gestos e certas aves imitam a voz. Allan Kardec pergunta e o espírito de verdade responde: mera imitação, não é inteligência. Allan Kardec pergunta na questão 597 e o espírito de verdade responde: visto que os animais têm uma inteligência que lhe dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Exatamente. Os animais, eles têm espírito. Eles têm um princípio autônomo da matéria, independente da matéria, melhor dizendo. Entendeu? E que sobrevive ao corpo. Os animais têm espíritos. Os animais encarnam, desencarnam e reencarnam, sempre procurando o aprofundamento espiritual, como igual ao nosso caso. O princípio é uma alma semelhante à do homem, é também uma alma. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e de Deus. Exatamente. A espiritualidade dos animais. Os animais também têm espírito. Questão 598. Allan pergunta de responde. Recarregar a bateria. Partimos agora em questão 595. Mas tem uma linguagem. Vamos lá. Perdão, questão 598. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? A pergunta e o espírito de verdade responde: sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu.
A vida inteligente permanece no estado latente. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Sim, a individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente. Ele não tem a consciência de espírito, ele não tem a consciência animal que, ao desencarnar, quando estiver no plano espiritual, né, ele precisa evoluir. Não tem a mesma consciência que o espírito do ser humano aqui na Terra terá posteriormente. Né? Artigo, questão 599. O espírito de verdade responde à pergunta elaborada por Allan Kardec. A alma dos animais tem a escolha de encarnar-se em um animal antes que em outro? Não, ela não tem o livre-arbítrio. Um detalhe importantíssimo é que a, 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 é que a alma dos animais ela não tem um livre-arbítrio que é predominante na esfera espiritual do homem, do ser humano, entendeu? Tanto mulher ou quanto homem. E, então, a, o animal ele não segue o planejamento reencarnatório dos homens, entendeu? Da mulher, do homem. O animal não planeja a sua reencarnação, não escolhe através do livre-arbítrio as provas e expiações. Não há, não existe na esfera animal, na esfera espiritual animal, o direito de escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Questão 600. Allan Kardec pergunta e o espírito de verdade responde. A alma do animal sobrevivente ao corpo está, depois da morte, em um estado errante como a do homem? Allan Kardec pergunta e o espírito de verdade responde. É uma espécie de erraticidade, visto que não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Ou seja, estado de erraticidade é aquele que intermedia a desencarnação até a próxima encarnação. Esse é que é a erraticidade. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. A alma dos animais não tem a mesma faculdade. O espírito do animal é classificado depois da sua morte pelos espíritos que a isso compete e quase imediatamente utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. O animal, ele reencarna de imediato. Ele desencarna e reencarna de imediato. Ele não passa um período na esfera espiritual ou numa colônia espiritual. Ele até pode ir para uma colônia espiritual, mas ele não aprimora as suas faculdades espirituais naquela colônia espiritual, no espaço espiritual. Ele imediatamente encarna, reencarna. Né? Questão 601. Os animais seguem uma lei progressiva como dos homens? Sim. E por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Mas eles são sempre inferiores e submissos aos homens. São, para ele, servidores inteligentes. Ah, então, ah, é necessário
que essa lei progressiva acontece sim, mas dentro da seara espiritual animal. Questão 602. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Por isso, para eles não há expiação. Não há expiações e provas. Os animais não têm livre-arbítrio para escolherem expiações e provas. Então, eles agem pela força das coisas. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Perfeito. O homem é um Deus para os animais. Os animais não conhecem a existência de Deus. Questão 604. Mas, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, resulta que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se distingue em todas as suas obras? Tudo se encadeia na natureza, por laços que não podeis ainda compreender, e as coisas, as mais díspares, na aparência, têm pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender em seu estado atual. Ele pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas só quando sua inteligência tiver adquirido todo o seu desenvolvimento e estiver isenta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que ele poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas fazem-no ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabe que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza harmoniza-se por leis gerais que não se afastam jamais da sublime sabedoria do Criador. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá a vida moral. Os animais apenas têm inteligência da vida material. Os homens têm inteligência da vida espiritual. Allan Kardec pergunta, finalmente, e o Espírito de Verdade responde, questão 605. Considerando-se todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas? A alma animal e a alma espírita? E que, se não tivesse esta última, ele poderia viver como o animal? Em outras palavras, que o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita? Não resultaria disso que os bens e os maus instintos do homem seriam efeitos da predominância de uma dessas duas almas? Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos que são o resultado da sensação dos órgãos. Não nele senão uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Exatamente, minha irmã, meu irmão, essas são as questões
ah, 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 esclarecedoras que estão no livro, quem quiser ler, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ele dedicou uma sessão única e exclusivamente aos animais, à relação espiritual dos homens e os animais e os animais como espíritos. Então, os animais eles têm espírito, os animais encarnam e desencarnam com o intuito da evolução espiritual, mas eles fazem isso sem a consciência espiritual da evolução, entendeu? Eles fazem por instinto, mas instinto de evoluírem e de melhorarem. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. ah, Espero que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube Universo Esotérico, curtam os vídeos e os demais, já há vários, ativem as notificações, os sininhos, comentem e compartilhem. Compartilhem, porque compartilhar a doutrina espírita é um ato de caridade. Namastê, muita paz e muita luz.